comecei a entrar também numa situação muito desagradável. Por que era uma situação desagradável? Porque parecia que eu estava isolada no mundo e principalmente no Brasil, enquanto psicóloga interessada em levar essas informações para a população. Falando, Rafa, você precisa fazer algo. Por quê? Olá, pessoal! Espero que tudo bem com vocês. Aqui é a Rafaela Esquiavo do Mater Online. E hoje nós vamos, então, contar para vocês um pouquinho aí a respeito de como que surgiu o Mater Online. Eu sei que muitas pessoas estão chegando e conhecendo agora. Várias pessoas já conhecem, já sabem, né? Já são alunos do Mater Online há um bom tempo. Mas de tempos em tempos é importante a gente voltar a falar para vocês, né? Sobre quem somos, porque fazemos o que fazemos, né? Porque sempre vem pessoas novas e é justamente, né, para essas pessoas novas ou aquelas que já nos acompanham há bastante tempo e mesmo assim ainda não conhecem a história, então é legal, né, poder conhecer um pouquinho aí da história da nossa empresa, da nossa instituição, do nosso instituto. Então vamos lá, para você que não me conhece, meu nome é Rafaela Esquiavo, sou psicóloga e trabalho com uma área chamada psicologia perinatal. Essa área da psicologia perinatal é uma área bem recente no país e no mundo. Portanto, algumas pessoas nunca ouviram falar sobre isso, mas enfim, eu sou uma psicóloga que acaba estudando muito a respeito de tudo aquilo que está em volta do nascimento. Então, as questões emocionais aí que surgem durante um planejamento familiar, durante a gravidez, durante o parto, o pós-parto, né? A transição para parentalidade relacionada a desenvolvimento infantil, práticas educativas parentais. Então, todos esses entornos aí do nascimento são questões que um psicólogo perinatal trabalha. E aí, quando que eu comecei a me interessar, né, por essa área? Isso foi por volta do ano de 2002, tá? Há praticamente 20 anos atrás, né? Já tá dando aí 19 anos. 19 anos atrás, eu me interessei por essa área na graduação, lendo um livro que falava sobre gravidez, parto e pós-parto. Era um livro psicanalítico. E aí, então, eu gostei dessa área e percebi que faltava conhecimento dos próprios psicólogos. Eu tinha pouco tempo ainda de graduação, estava no meu segundo ano, mas já era o suficiente para eu saber que eu não ia aprender isso durante a graduação, não tinha na minha grade, já era o suficiente para eu saber que não era algo debatido e discutido, né? E então eu pensei comigo, bom, é uma área que eu gostei, me identifiquei, é nova, então eu não vou ter concorrentes, acho que eu vou me dedicar a estudar isso. Sem saber que um dia existiria, né, o Mater Online, né? Sem saber que um dia eu estaria levando informações sobre esse assunto para milhares de pessoas no Brasil e fora dele. Então eu começo, né, pensando na minha clínica, né, aquele sonho de psicóloga e tudo mais. Então, que eu faria isso na minha clínica. E ao longo dos anos, né, que eu fui fazendo a minha graduação, só foi se confirmando a minha hipótese, né, de que as pessoas não sabiam muito bem lidar com as questões emocionais desses períodos, né, que envolvem aí o nascimento de uma pessoa. Eu, durante a graduação, fui fazer bastante pesquisas em tudo que eu pude fazer, inclusive com iniciação científica. Tive iniciação científica que eu recebia, né, bolsa, inclusive, para fazer pesquisas dentro dessa área já desde o início, então eu já estava envolvida com pesquisas, mesmo aquelas que eram pesquisas que eu tinha que fazer por ser uma nota, né? De uma disciplina da graduação. Então, lá tinha bastante, quando eu estudei na Unesp de Bauru. Os professores, eles costumavam sempre dar uma prova e depois um trabalho. O trabalho, geralmente, era de alguma pesquisa científica que a gente devia fazer. Então, eu sempre estava ali mesmo, né, sem bolsa, mesmo por conta de ser uma nota de uma disciplina, pesquisando somente essa área. E aí eu comecei a perceber que a gente tinha pouquíssimas publicações
empíricas sobre a saúde mental materna, tá? Gente, hoje vocês até encontram bastante, mas lembrando que eu tô falando de algo lá do passado, tá? De 20 anos atrás. Na realidade, aqui eu tô falando de 12 anos atrás, mais ou menos agora, tá? 20 anos atrás eu conhecia a área, mas fui fazendo minha graduação, produzindo conteúdos, mas é quando eu consigo ter uma autonomia maior, né, uma responsabilidade maior, eu quero encontrar uma palavra, né, que mostre amadurecimento, é essa palavra, né, passados-se anos de eu estudando essa área, né, e me envolvendo com muitas coisas, é que eu comecei a ter maturidade o suficiente para perceber que ainda existiam poucas publicações sobre saúde mental materna. O que as pessoas falavam naquela época era de depressão pós-parto, tá? Então, a gente tinha um grupo de pessoas publicando, estudando sobre depressão pós-parto, há 12 anos atrás. E pessoas fora do Brasil, mas ainda muito recente, ainda muito tímido, mas já existindo profissionais, né, pesquisadores preocupados em saber sobre ansiedade, estresse e depressão, tá? Porque até então o que a gente tinha? A teoria escrita, né, por psicanalistas em geral, né, falando que, olha, saúde mental materna precisa ser olhada, porque acontece muitas coisas, né, nesse momento e tudo mais, mas poucos dados empíricos. O que significa dados empíricos, Rafaela? Fala o que é isso para a gente saber. Dados empíricos é quando a gente vai fazer pesquisa e que a gente entrevista pessoas, né, e a gente tem dados mais consistentes, não é uma entrevista com uma pessoa, né? É com uma coorte, é com uma população que a gente vai começando a entrevistar e a gente começa a perceber, olha, tantos por cento, né? O resultado é isso, e para tantos por cento o resultado é aquilo, tá? Então, quando a gente está na teoria, a gente só fica hipotetizando, olha, pode ser que as mulheres sintam mais ansiedade durante a gestação, o último trimestre é o mais ansioso por causa que está próximo do parto. Isso está na ideia, nas hipóteses, na teoria. E aí, como você faz para confirmar a teoria, para verificar se a teoria realmente está condizente aí com que, né, se acredita, né, com as crenças. Então, aí a gente vai para as pesquisas empíricas, tá? Então, a gente vai a campo fazer entrevistas aí para a gente poder ter essa real dimensão. Então, há 12 anos atrás, fora do Brasil, tá bom? A gente tem na Holanda, principalmente aí, algumas pessoas um pouco mais interessadas, né, em pesquisar ansiedade e depressão para além do período pós-parto, né? Então, o pessoal começa a pesquisar sintomas de depressão desde a gestação, um pessoal preocupado em acompanhar a ansiedade das pessoas também, né? E o estresse ainda, nossa, muito difícil, né? Até existia, mas se já era raro a gente encontrar algo de depressão e ansiedade há 12 anos atrás, era mais ainda escasso sobre o estresse, tá? Então, eu percebi tudo isso há 12 anos atrás, então o que eu pensei comigo? Eu estava terminando a minha graduação e precisava, então, fazer o meu mestrado, e eu tinha que sugerir uma proposta de mestrado, né, para poder prestar e passar também, né, tinha que ser algo inovador. Eu já estava percebendo tudo isso com essa maturidade que eu fui adquirindo ao longo da minha graduação, estudando principalmente esses aspectos, e vi que existia essa falha, que no Brasil ninguém estava fazendo isso, né, dentro da psicologia. A gente tinha até um psiquiatra fazendo isso, Alexandre Faisal Cury, na época, que foi o que eu mais acabei, né, utilizando na minha pesquisa aí. Ele é um psiquiatra, não era um psicólogo, então não tinha psicólogo fazendo isso. E eu fui lá, então, e fui estudar ansiedade, estresse e depressão no meu mestrado.
E aí, a partir, né, da minha publicação, começam a surgir mais coisas no Brasil, outras pessoas no Brasil publicando também sobre saúde mental materna, outros psicólogos começaram a olhar para essas questões também e começaram a ter aí as primeiras publicações, tá? Há 12 anos atrás, e eu sou uma das pioneiras. Eu sou tão pioneira que o tema estresse na gestação, sou eu que introduzo praticamente, né? A psicóloga que vai introduzir isso no Brasil. Poderiam até ter alguns psicólogos interessados, mas quem realmente dá as caras e tem um número bastante alto, né, de população de pesquisa empírica sou eu, que me originou, inclusive, esse prêmio aqui, né? Essa plaquinha aqui, eu ganhei o prêmio de melhor apresentação, né, de importância, né, do tema em um congresso de estresse. Então, foi num congresso de estresse chamado ISMA, que no ano de 2010 eu ganho esse prêmio, porque ninguém estava pesquisando, ninguém estava falando sobre estresse nesse período de gestação e muito menos de pós-parto, né? Então, hoje a gente até tem mais publicações a respeito desse assunto, mas eu tenho bastante orgulho em dizer que eu sou uma das pioneiras aqui no Brasil a começar a levantar, porque o estresse, ele é uma porta de entrada aí para ansiedade e depressão. Então, primeiro a gente fica de olho no estresse, porque depois que ele está instalado é que os outros, né, podem começar a surgir aí também. Enfim, quando eu percebi tudo isso, eu comecei a entrar também numa situação muito desagradável. Por que era uma situação desagradável? Porque parecia que eu estava isolada, né, no mundo e principalmente no Brasil, enquanto psicóloga interessada em levar essas informações para a população. Dentro da minha limitação como professora universitária, eu só conseguia levar esse assunto para os meus próprios alunos de graduação, né? Eu até ofereci estágios, projetos de extensão, né? O que eu podia fazer, eu fazia ali como professora universitária, para que os profissionais que fossem formados por mim pudessem olhar mais para essas questões, né, da perinatalidade, da saúde mental materna. Mas era muito pouco, né? É muito pouco o número de alunos que eu poderia atingir e tudo mais. Aí, claro, né? No começo eu ficava bem encantada com os artigos científicos que eu publicava, pessoas que iam dar continuidade, fazendo outras pesquisas relacionadas aos temas, né? De saúde mental materna, acessando o meu material e até referenciando nas suas próprias teses, mestrados, né, dissertações e etc., artigos científicos. Então, no começo até que era legal isso, né, é meio que egóico, né, então você ter um artigo científico e pessoas te referenciar, mas continuava sendo a um número restrito de pessoas, era só para quem estava fazendo mestrado, doutorado, TCC, né? Seja lá TCC para pós-graduação ou TCC de graduação mesmo, mas acabava ficando o meu material restrito só para os profissionais que provavelmente continuariam dentro da academia, continuariam sendo professores, continuariam a escrever livros e artigos científicos. E aí, o que estava me incomodando? É que eu percebi as altas taxas que nós temos no Brasil de alterações emocionais significativas e que esse conhecimento ele não poderia ficar só nas mãos de quem produz conhecimento no país. Porque geralmente quem produz conhecimento no país acaba ficando ali restrito ao meio acadêmico. Então, quem é acadêmico acaba sabendo daquilo, um dia dá uma palestra no lugar e fala sobre aqueles dados estatísticos e etc. Mas quem realmente está, né, no campo de batalha, né, os enfermeiros que estão atendendo nas unidades básicas de saúde, os obstetras que estão atendendo as suas gestantes, as mulheres no parto e no pós-parto, os pediatras atendendo os bebês, as consultoras da amamentação, né, com as dificuldades que essas mulheres chegam para elas, né? Olha, tô com essa dificuldade na hora da amamentação, e elas não sabendo da importância, né, das alterações emocionais e como que isso influencia para as doulas, né?
na sua formação, porque as emoções, elas acontecem todo o tempo da gestação, parto e pós-parto, né? Para os psicólogos que atendem na clínica e recebem essas demandas na sua clínica e não sabem direito o que fazer com as demandas que estão chegando, com aquilo que está sendo falado, né? Então, assim, com os juízes, né, que muitas vezes tem que sentenciar se aquela mulher realmente estava no período puerperal ou não, se aquele crime cometido é justificado pelos hormônios, né? Pelas doenças mentais que podem acontecer no período do pós-parto ou não, se ela realmente deve ir para uma cadeia e não para uma instituição, né? Que até me fugiu o nome agora da prisão que vai as pessoas com problemas de saúde mental, né? De custódia, hospital de custódia, né? Que são para esses espaços que eles vão. Então, assim, para poder ajudar advogados que não sabem se aquele caso é de violência obstétrica ou não é, porque ele não entende muito bem, né? Então, assim, gente, as pessoas estão enfrentando essas dificuldades diariamente, os profissionais. Eles estão diariamente no campo de batalha, enfrentando, né, todas essas questões, mas não sabem o que fazer com isso. Então, uma consultora da amamentação até pode ajudar tecnicamente, né? Olha, faz assim, faz assado, segura o bebê assim, assado, vamos fazer massagem na boquinha do bebê assim, assado, massagem no seio assim, assado. Mas dificilmente ela tem o entendimento do que as alterações emocionais, né, influenciam nesse momento também da amamentação. E como que, dependendo de como tá essa emoção dessa mulher, pode ser prejudicial, inclusive, para aquele bebê, né? Aquela amamentação cheia de dor e etc. Então, assim, quando eu comecei a pensar, gente, mas só acadêmicos vão ter esse conhecimento, só outros professores, só quem está fazendo mestrado, doutorado e TCC vai ter esse tipo de conhecimento, né? E quem está realmente no campo de batalha, quem realmente está precisando ter essa informação para melhorar a sua atuação, não tem. A nutricionista que trabalha com gestantes e não tem essa informação, né? A massoterapeuta que trabalha também, né, com gestantes, com mulheres no pós-parto, com o próprio bebê, com Chantal e etc. Não ter essas informações, com todos os tipos de terapeutas que nós temos, né, e que tem que lidar com essas situações e não saber. Isso me incomodava, isso me deixava muito chateada e eu não sabia o que fazer. Até sabia mais ou menos que eu podia ir para a internet, né, fazer aulas, né, pela internet e tal, mas para uma pessoa como eu, né, com a idade que eu tenho, não que eu seja velha, né, eu até sou nova, mas eu não nasci como a maioria, né, dos jovens de 20 anos hoje que já nasceram com celular, já nasceram com internet, né? Eu tenho 40 anos de idade e como psicóloga, como professora universitária, eu não tinha a postura de ficar cuidando da vida das pessoas, né? Ou querendo expor a minha vida para que as pessoas vissem nas redes sociais. Eu estava, assim, no Facebook, eu estava, mas não era né, o que eu fazia. E aí eu tinha preconceito com isso, né? Então, qual que era o meu preconceito? Eu vou ficar expondo isso pela internet, né? Vão me chamar de blogueirinha, né? Vão confundir. Eu sou uma professora universitária, não sou uma blogueira, né? Quem faz isso é blogueiro. Então, eu lá, né, na minha caixinha fechada, né, no meu preconceito, estava deixando de ajudar pessoas que precisavam, né? E achava, assim, eu sabia que estava pouco, estava limitado ensinar só os meus alunos de graduação e os meus artigos que chegavam nas mãos de quem estava pesquisando a mesma coisa. Eu sabia que isso era pouco, mas eu estava com preconceito. Por quê? Meus professores me ensinaram que o psicólogo trabalha assim, que trabalha assado, né? Nossa, o que vão falar de mim, né? E vou perder esse meu status acadêmico e tudo mais. Então eu tinha medo, receio e não fui, não tive a coragem, né, de fazer diferença. Mas fui para o doutorado e aquilo começou a aumentar ainda mais. Fui fazer doutorado, descobri ainda
mais dados, mais graves ainda, porque no doutorado, além de saber da saúde mental materna, eu estava associando a saúde mental materna ao desenvolvimento do bebê. Então, aí começou a cair uma ficha de um monte de coisa para mim. Por que, os sujeitos hoje, eles apresentam dificuldades de uma série de coisas, porque está ligado lá ao começo da vida, por conta da vinculação, por causa da falta de estimulação das famílias para o desenvolvimento da criança. Então, tudo isso estava realmente, assim, falando, Rafa, você precisa fazer algo. Por quê? Os profissionais que conhecem um pouco disso, né, principalmente os psicólogos, eles não são acadêmicos, né? Então, a gente tem grandes nomes dentro da psicologia perinatal, de pessoas que oferecem cursos, mas não são acadêmicos. E eu pensei, você é acadêmica, você trabalha com ciência o tempo todo, né? O que tem essa diferença aí, você não trabalha com uma abordagem específica, você consegue falar sobre o assunto para todos os profissionais, você não fala, né? Só para uma abordagem, para quando é psicólogo, ou só para psicólogo, você pode falar isso para outros profissionais também. Então, quando eu saquei isso, eu peguei e falei, então tá bom. Então não é por mim, né? Eu tenho que sair, né, desse egocentrismo de achar que é a minha cara que tá a tapa, que tá não sei o quê, e começar a pensar na população, e começar a pensar nas pessoas, como elas iam se beneficiar disso. E aí, então, em 2017, eu comecei a estudar sobre o assunto, de como eu poderia educar as pessoas pela internet sem parecer blogueira, né? Como que eu poderia ser uma cientista, uma professora, continuar tendo respeito das pessoas nesse sentido, que elas continuassem me enxergando como professora, como cientista, mesmo estando na internet. Fui estudar isso em 2017, tá? Comecei a estudar mais ou menos em setembro, né? Finalzinho de setembro de 2017. E consegui estruturar bem a minha ideia. E em janeiro de 2018, surge o Instituto Mater Online, como instituto mesmo. Eu comecei a produzir materiais para o online. Então, a gente distribuía bastante e-books, não que não distribua hoje, a gente ainda tem, todos eles estão aí para vocês, tá? Então, a gente trabalha com distribuição de e-books, distribuições de videoaulas, distribuição de textos, distribuição de artigos, distribuição de podcasts, distribuição de eventos gratuitos, entre outras coisas que não me lembro agora aqui. Mas a gente começou a distribuir material gratuitamente. E as pessoas, né, não acadêmicas, as pessoas que estavam lá trabalhando na unidade básica de saúde, no hospital, na clínica particular, começaram a conhecer o Mater Online, começaram a vir buscar conhecimento. Eu criei um canal chamado Profissionais em Ação no Telegram, que lotou de profissional, lotou de gente querendo ter informação diária para poder colocar em prática, né, no seu espaço de trabalho. E aí, então, eu comecei a ver, né, que realmente agora sim eu estava fazendo a coisa certa, no lugar certo e na hora certa, né? E então o Mater Online, ele surge, né, dessa minha necessidade que eu percebi de falar sobre esse assunto para as pessoas que estão no campo de batalha, que eu sabia que não ia chegar para elas de forma fácil e rápida, já que um enfermeiro que está lá atendendo gestante, geralmente ele não chega na casa dele e fala assim, bom, agora eu vou entrar aqui para ver o que a ciência produziu nessa última semana a respeito, né, de saúde mental materna para eu ajudar as gestantes que eu estou atendendo aqui. Não, isso não acontecia. Né? Isso não acontece, aliás, não acontecia, isso não acontece. É difícil, é claro que existe esse enfermeiro, é claro que ele existe, talvez possa ser você, mas é comum, é usual, é frequente no nosso país? Claro que não. Mas é usual, é frequente no nosso país a gente pegar o nosso celular, entrar
no Instagram, entrar no YouTube, entrar no Facebook e ver o que está acontecendo ali. Então, a gente busca esses canais para a gente se manter informado, para a gente poder obter conhecimento. Então, é muito legal que você, ao mesmo tempo que está relaxando, também está tendo conhecimento, né? Então, olha, tem gente que assiste aula minha deitado na cama, né? Já descansando, né? Coisas assim. Então, assim, numa hora de relaxamento, você também aprende. E isso faz diferença, porque tem gente que no dia seguinte vai voltar a atender aquela gestante, aquela mulher no parto, aquela mulher no pós-parto, aquela família, né, que seria a rede de apoio, aquele homem, aquele pai, aquele casal no planejamento familiar. Então, eles vão no dia seguinte ir para o campo de batalha e vão lembrar do que aprenderam no dia anterior, né, por meio das aulas, dos textos que eu distribuí, ou naquele dia mesmo, que seja, né? Mas aí eu comecei a perceber que eu realmente estava no caminho certo. Então, o Mater Online ele surge em 2018 com esse objetivo, com o objetivo de formar profissionais qualificandos para o atendimento, né? Desde o planejamento familiar até as práticas educativas parentais, né? Que esse casal vai exercer com esse bebê, com essa criança. Então, o Mater Online, ele surge dessa necessidade e ele cresce, né? Por quê? Porque não era uma ilusão minha, né? Não era uma fantasia minha acreditar, né? Que as pessoas queriam saber sobre isso. Eu sabia que as pessoas queriam e precisam saber sobre isso. E a gente ainda está em crescimento. Eu, no início, quando abri o Mater Online e comecei a distribuir informações, eu não sabia ao certo com quem eu ia falar ainda. Né? Se eu ia falar com psicólogos, porque eu sou psicóloga, que se eu ia falar com profissionais da saúde, porque eu sempre soube que os profissionais da saúde precisam dessa informação, não é uma informação só para psicólogos, tanto é que diariamente chega pedagogos, assistentes sociais, enfermeiros, fisioterapeutas, né, mandando mensagem para mim e perguntando de cursos e tudo mais, né? Então, assim, são informações importantes. Mas aí a gente foi tomando uma característica de estar falando com psicólogos, né? E eu fiquei 2018, então, né? Do meio de 2018, que é quando eu acertei que eu falaria com psicólogos, 2019 e 2020, tá? Trabalhando muito com psicólogos, falando muito para psicólogos e, nossa, milhares de psicólogos hoje no Brasil sabem que existe a psicologia perinatal, porque existe o Mater Online, porque Rafael Schiavo foi lá e começou a mostrar para a internet inteira que a gente existe, né? E que precisamos de profissionais nessa área. Que vai fazer sentido conhecer como é que anda a saúde mental materna no Brasil, para que a sua atuação ela possa ser mais responsiva, para que a sua atuação possa ser mais assertiva, mais científica, principalmente, porque, infelizmente, os profissionais da saúde no Brasil, por falta de termos pessoas, né, que levem a informação, como eu, a partir de hoje, assumo esse compromisso com vocês, como existe essa falta no país, então a maioria dos profissionais da saúde estão aí sem saber muito bem o que fazer, né? Por isso que a gente tem mulher que acabou de perder o seu bebê, acabou de ter um aborto espontâneo e ela não fica num quarto separado daquele da mulher que tá com o seu bebê ali, que ela tá amamentando o bebê, o que é uma crueldade. Mas os profissionais do hospital não receberam essa informação. Parece ser tão óbvia, mas não é. Não é. O óbvio, ele precisa ser dito para que as pessoas possam entender cientificamente o quanto que a ciência já mostrou que não está certo isso, né? Por isso que a rotina de um parto é violento, né? Mas que para muitos dos profissionais ali é um procedimento normal, de protocolo. Eles não enxergam aquilo como violência, eles não enxergam aquilo como fazendo mal para o outro, né? Muitas vezes eles enxergam aquilo como sendo algo positivo, enxergam aquilo como sendo algo bom, né? Eu faria isso na minha mulher, eu queria que fizessem isso, eu sou médica e queria que fizessem isso em mim,
né? Então, eles enxergam dessa forma. Por quê? Porque falta uma boa liderança no país que mostre, né, para os profissionais os motivos pelos quais aquilo está errado, como que aquilo traz sofrimento para aquela mulher, para aquela família, para aquele bebê. Então, hoje eu venho anunciar para vocês que estou aqui para isso, né? Também para levar informações para todos esses profissionais, para que a gente tenha uma revolução no país, a gente tenha uma revolução no Brasil a respeito de saúde mental materna. A gente sabe que os países de primeiro mundo, os países de primeiro mundo, que são humanizados nesse sentido, né, que já atuam com bastante responsividade, qualidade, cuidando de pessoas no início da vida. Então, desde o planejamento familiar, gestação, parto, pós-parto, a gente sabe que nesses países o índice de violência é muito pequeno, né? Quase não tem prisões no país, né? As pessoas circulam livremente de madrugada, né? A pobreza ela é totalmente diferente da pobreza que a gente vê aqui no Brasil, uma pobreza marcada pela violência, pelo desrespeito, né? Em países em que se cuida de pessoas no início da vida, a gente percebe o quanto que isso é diferente, a educação é diferente, a saúde pública é diferente, né? Quando a gente não cuida de pessoas no início da vida, como é o caso aqui do Brasil, por exemplo, a gente vê bebês que já nascem com uma série de problemas de saúde, né? Intolerância à lactose, rinite, sinusite, asma, né? Os problemas todos que os nossos bebês apresentam de saúde aqui no Brasil, né? Por falta de uma assistência mais adequada. O número de mortes maternas que nós temos no Brasil, campeão, né? A gente tem mortalidade materna enorme no Brasil e que eram por causas que poderiam ser prevenidas. Não são mortes que acontecem de forma inevitável, poderiam ser evitáveis, sim, né? O atraso que nós temos no desenvolvimento dos bebês no nosso país, quase 40% dos bebês no país apresentam atraso no desenvolvimento por falta de informação. A gente usa a creche como um depósito de bebês quando deveria ser um espaço de educação, de promoção de desenvolvimento infantil, e que não é visto dessa forma. Então a gente precisa fazer uma revolução, e eu convido você a fazer parte comigo desse projeto, dessa revolução aqui no Brasil, né? E que isso possa ecoar para o resto do mundo. Mas isso, se a gente ficar esperando política, né? Os políticos investirem nisso, se a gente ficar esperando os hospitais e unidades básicas de saúde investirem nisso, vai demorar muito para a coisa acontecer. Agora, quando eu faço a minha parte, quando você faz a sua parte, enquanto profissional, não importa qual profissional você é, mas quando eu faço a minha parte, você faz a sua parte, nós não somos mais um grupo isolado, né? A gente começa a se dar as mãos e esse movimento começa a crescer, né? As pessoas começam a ver efeito naquilo que você está fazendo e você começa a estar mais respaldado cientificamente naquilo que você está fazendo. Então você se sente mais seguro e consegue argumentar com seus colegas a respeito daquilo que você está fazendo, que desperta no outro o interesse e o outro também quer fazer igual. Então é um movimento que é simples. A gente não precisa mais ficar esperando a política vir e falar, olha, agora a gente vai fazer assim, assim, assado. A gente não precisa mais as políticas, né, dos municípios, das unidades básicas de saúde ou do hospital, da organização, para que algo realmente possa ser feito. Então, nós podemos, a partir de nós mesmos, das nossas ações, nós somos profissionais, nós temos certificado, diploma, então a gente pode ajudar a transformar o mundo. Então, de um movimento pequeno, a gente vai para um movimento grande, não é isso mesmo? Mas, se a gente começar a assumir essa responsabilidade, né? Que é uma responsabilidade social, que é uma responsabilidade com os direitos humanos, né? Que é algo que faz a gente, inclusive, se sentir bem. O ser humano se sente bem quando ajuda o outro, né? Quantas vezes a gente não fez uma ação bacana, legal de ajudar o próximo, que a gente ficou feliz e conseguiu dormir bem. Então, é por isso que eu criei o Mater Online e é por isso que eu convido você a fazer parte desse movimento.
Eu sozinha não vou conseguir transformar o mundo, mas com a ajuda de cada um de vocês, é possível que a gente mude parte da realidade, se não do meu país, mas do meu hospital, da minha unidade básica de saúde, da minha clínica, da minha cidade, e assim por diante. Se cada um fizer um pouquinho, né, a gente consegue ir crescendo cada vez mais o movimento e temos aí um futuro melhor, que a gente possa ser protagonista desse futuro e não que a gente seja passivo, aguardando os nossos governos e políticas aí que incentivem isso. Não, nós podemos ser protagonistas e é por isso que eu fiz essa live hoje, para te convidar a ser protagonista, a ser pioneiro e que a gente possa, de fato, mudar, né? Essa nossa realidade, tão logo, né, quanto a gente possa fazer isso, ok? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje, que tenha feito sentido para vocês, que tenha despertado emoções aí em vocês. Eu estou bem emocionada aqui, então eu espero que eu possa, inclusive, né, contar com vocês. Não eu, né? É modo de dizer, né? Falar que eu possa contar com vocês. Não sou eu, mas que os bebês que ainda nem nasceram possam contar com vocês, né? Que vocês possam assumir, né, esse papel altruísta para uma sociedade melhor, ok? Beijo para todo mundo.